Bolo caro versus bolo barato. Entenda até os mínimos detalhes a diferença desses dois bolos. Esse é o conteúdo para hoje. Olá pessoal, eu sou Neila Fife, confeiteira profissional. Faço conteúdos de uma confeiteira para todos aqueles que consomem bolo, encomendam bolo e compram. Nesse caso, você. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para que um bolo seja barato ou caro, existem vários componentes que, somando eles, no final de um bolo é decidido se ele é caro ou barato. Em um bolo temos lá o material, temos lá os ingredientes, despesas de água e luz. Eu vou procurar resumir com o básico, com as coisas necessárias que eu acho importante com que vocês, como consumidores de bolos, entendam. Todo o resto é mais segredo das confeiteiras ou dos confeiteiros. Eu penso que não interessa muito que vocês saibam. Ok, partindo de baixo, eu trago aqui 3 bases. Por que eu trago 3 bases? É o que suporta o bolo embaixo e é importante que vocês percebam. Existem bases que não acarretam muitos custos, que eu posso, por exemplo, recortar uma caixa, levar um papel de alumínio como esse, cobrir a caixa e servir de base. Se eu faço isso para um bolo, o custo da base será menor. No entanto, temos essa outra base, é mais grossa, por acaso eu gosto e uso muito essa. Se eu uso essa base num bolo e no outro bolo essa base, automaticamente esse terá mais custos da base que esse. Por exemplo, esse irei adicionar custo da base 150 meticais, porque isso comprei a 150. E este aqui, recortando uma caixa, papel alumínio, acho que no custo só irei adicionar uns 20 ou 30 meticais. Só para vocês perceberem. Depois da base temos as massas. Eu tenho aqui massa de vanila simples, esse aqui de chocolate. Nessas massas, estamos aqui a ver, existem massas simples, existem massas especiais. Se você for a pedir ao confeiteiro o seu menu, terá lá um grupo de massas simples, outro grupo de massas especiais, como massa de mirtilhos, massa inglês, que é o bolo de casamento, aquela massa que entra muita coisa. Uma massa assim é feito só com materiais de base, é uma massa simples, também o custo do bolo será menor. E se o cliente escolher massas especiais, que lá entram muitos ingredientes, o custo da massa do bolo será maior. Depois da massa, temos os recheios. Recheios é o que nós usamos para pôr entre os discos do bolo e depois sobrepor outra massa. Assim sucessivamente. Existem vários tipos de recheio. Eu posso, por exemplo, não usar nenhum recheio nesse bolo aqui. Tenho aqui a cobertura de natas. No lugar de usar um recheio, eu posso levar essa cobertura, simplesmente passejar e ligar os bolos. E levar a mesma cobertura a cobrir todo o bolo. Assim eu poupei. Não tenho por que cobrar muito esse bolo enquanto eu não usei recheios. Mas se for para eu usar um recheio cozinhado de brigadeiro, de Nutella, existem recheios com ingredientes mais simples, existem recheios que levam ingredientes mais caros. Se o cliente escolhe recheios simples e outro cliente escolhe um recheio mais caro, automaticamente esse que escolheu o recheio simples terá um bolo mais barato e esse que escolheu o recheio mais caro terá um bolo mais caro. Temos a seguir as coberturas. Coberturas é o que nós cobrimos todo o bolo. Existem coberturas como chantilly, cobertura de natas. É um líquido, deixa eu ver aqui na geleira. Temos aqui essa cobertura. Essa cobertura nós apenas compramos, gelamos e batemos. Depois de bater, fica assim, consistente. Se eu uso a mesma cobertura para um bolo barato e intercalo entre os discos, depois cubro o bolo, esse bolo será acessível. Não tem como ser um bolo caro. Então, existe essa cobertura
que eu acho que é a cobertura mais acessível de natas. Existe o buttercream, que é a minha especialidade por acaso, mas é um outro tipo de cobertura que entra manteiga, açúcar, claras de ovo. Existe o ganache. Ganache é uma cobertura de chocolate, onde nós derretemos o chocolate, adicionamos um líquido, podemos adicionar um pouco dessas natas, ou água, ou qualquer outro líquido, forma ganache. Cobrimos, essa cobertura também é um pouco mais cara. Temos a massa-pão. Maçapão também torna-se caro porque, imaginemos, temos aqui esse bolo e para cobrir com maçapão, primeiro tem que cobrir com ganache. Eu prefiro cobrir com ganache, blendar o bolo com ganache, tem que derreter o chocolate, cobrir, depois por cima cobrir com maçapão. Temos também as caldas. Caldas são líquidos que nós adicionamos nesta massa, adicionamos esse líquido assim por cima, cada disco, para tornar a massa mais úmida. Quando você consome um bolo, você sente que está molhado. Então, é graças a essa calda. Temos vários tipos de calda. E, finalmente, temos as decorações. Quanto às decorações, existem decorações simples, existem decorações compostas. Por exemplo, eu agora estou para cobrir um bolo que eu só vou usar este topper de HB e essas bolas. Mas eu poderia decorar um bolo. Vamos falar primeiro de bolo, decoração de um bolo infantil. As crianças gostam muito de bolos temáticos, né? Vou dar um exemplo para uma menina, pode ser bolo de uma princesa Sofia. Nesse caso, o que torna a decoração cara? Eu posso ir para o Pinterest, que é um aplicativo, e investigar topper de Princesa Sofia. Lá aparecem várias imagens, escolho uma, edito, vou na papelaria mais próxima, imprimo numa 4 mais cartolina. 4 cartolina é um papel mais duro. Imprimo, chego a casa, recorto com tesoura, decoro o bolo. Essa decoração é simples e é mais barata, porque lá na impressão colorida só vou gastar no máximo até 100 meticais. Enquanto que eu posso encomendar, eu posso ligar para as minhas fornecedoras de toppers. Existem fornecedoras de toppers que fazem isso profissionalmente, numa máquina ou à mão. É mais profissional. E acredita que esse topper não vai ser 100 meticais. O topper vai ser 200, 250, 300 ou até 500, dependendo da quantidade de topper que você quer. Isso é para um bolo temático. E para um bolo normal, existem aqueles bolos que a pessoa quer bolas de chocolate. Essas bolas são artificiais, por isso sai mais acessível. Mas eu posso fazer as mesmas bolas com chocolate, derreter o chocolate e pôr nos moldes e fazer exatamente essas bolas. Nesse caso, bolas assim e bolas de chocolate, as bolas de chocolate é que sairiam mais caras. Então, voltei com este simples bolo. Acabei de pintar, tive que parar para poder decorar esse bolo. Esse bolo é aquela massa que eu fui mostrando lá no início do vídeo. De uma forma resumida, o que diferencia um bolo caro de um bolo barato, na verdade, é a escolha de cada conteúdo que compõe um bolo. Desde a massa, o recheio, a cobertura, a decoração, toda ela. Então, cada detalhe acarreta custos. São esses custos que vai atribuindo o bolo, se torna ele mais barato ou mais caro. Também temos a questão da qualidade do bolo, qualidade dos ingredientes. Se tudo que vai escolher serão coisas simples, massas simples ou massas especiais, recheios simples, recheios especiais, cobertura simples. Essa é uma cobertura, aquela cobertura que mostrei, de natas. Tem outros tipos de cobertura. É possível que um bolo mais pequeno que este seja mais caro que esse, ou a um preço igual. Porque se temos um bolo, por exemplo, menor que esse, mas ele teve uma massa inglesa, levou cobertura de ganache ou maçapão, automaticamente aquele bolo, embora seja pequeno, vai ser sim muito caro. É isso que eu trouxe nesse vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo.
de tudo que eu expliquei. Se gostou, não se esqueça de se subscrever, ativar o sininho para sempre que eu for postar vídeos não perder nenhum vídeo. E não esqueça também de deixar comentários abaixo dizendo o que achou. Põe lá também as suas dúvidas para que eu possa analisar e trazer aqui mais conteúdos. Obrigada para você que ficou até o final e até o próximo vídeo. Beijo!